pessoal, sou o professor Bruno e hoje nós vamos continuar a falar sobre ligações químicas. Hoje a aula vai ser sobre um comparativo entre a ligação covalente e a ligação iônica. Lembra que nas últimas aulas nós falamos que a ligação covalente é uma ligação que ocorre o compartilhamento de elétron entre átomos. Esses átomos são geralmente os ametais. No caso aqui eu coloquei o cloro ligado com outro cloro. Ambos têm 7 elétrons na última camada. Vai ter o compartilhamento de um elétron de cada um, uma ligação covalente normal. E aí vai ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada átomo atinge sua estabilidade eletrônica com 8 elétrons na última camada. Porque, no caso, os ametais têm a tendência de ganhar elétron. Como os dois têm a tendência de ganhar, então eles vão compartilhar para que, no fim, todos fiquem estáveis eletronicamente. Uma característica importante é que a ligação covalente, além de compartilhar elétrons entre ametais, eles possuem baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Não conduzem corrente elétrica quando puros, né? Então, se pegar, por exemplo, açúcar puro, ele não conduz corrente elétrica, tá? Agora, se você jogar em água, vai conduzir corrente elétrica também? Não. Agora, existem, depois eu vou falar numa outra aula, moléculas, né, que conduzem corrente elétrica quando joga em água. Exemplo, o HCl, ele vai sofrer o processo de ionização. Mas isso aí vai ser por uma história para outra aula. Agora, o comparativo, nós temos aqui as ligações iônicas, que é uma ligação que ocorre a transferência de elétron de um metal para um ametal. Aqui eu coloquei o exemplo, o alumínio ligado com oxigênio. Então, aqui eu tenho 3 elétrons, aqui eu tenho 3 elétrons. Aqui cada oxigênio tem 6 na última camada. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que esse alumínio, se ele tem 6 o oxigênio na última camada, ele precisa ganhar 2. Então, vai vir 1, 2. Aí sobrou um elétron. Esse um elétron vai para esse outro oxigênio. Pronto, esse alumínio está estável, esse oxigênio está estável. Porque ele perdendo 3 elétrons, na sua penúltima camada vai ter 8 elétrons. Então, ele fica estável esse alumínio. Agora, esse oxigênio só tem 6, ganhou mais 1, ficou com 7. Então, ele precisa ganhar mais 1 para ficar com 8. Agora, esse também já ficou estável também. Agora, esse alumínio precisa perder esses 2 e esse ganhar esses 2 para ficar estável. Tanto o alumínio como o oxigênio ao mesmo tempo. Então, a fórmula química foi assim. O alumínio perdeu 3 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 3 mais. O oxigênio ganhou 2, cada oxigênio, né? Então, eu vou colocar 2 menos. Como existe uma regra, como se fosse o MMC, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao ganho. Então, por exemplo, se o alumínio perdeu 3, mas são 2 alumínios, então vai dar o total 6. Então, se eu colocar um 2 aqui, passa esse 2 que está aqui sem o sinal para cá, passa esse 3 para cá. Ó, se você multiplicar 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6. Então, o número de elétrons perdidos é igual ao ganho. Então, é 6 elétrons que saiu no total e 6 elétrons que entrou. Cada átomo perdeu 3 e cada átomo ganhou 2. Mas o total vai ser 6 que saiu, 6 que entrou. Então, a fórmula química fica como? Fica Al2O3. Essa é a fórmula iônica dos compostos iônicos. Qual a característica em relação aos covalentes? Eles possuem alta temperatura de fusão e ebulição. Então, se você pegar sal de cozinha e colocar na panela em casa, tentar derreter, não vai conseguir, né? Conduzem corrente elétrica quando estiver derretido ou quando estiver aquoso. O que quer dizer aquoso? Quer dizer misturado com água. Então, sal de cozinha, se você misturar com água ou derreter ele vai conduzir corrente elétrica. Aí você pode perguntar, professor, por que não conduz quando está no estado sólido, né? Porque eles não possuem o quê? Mobilidade iônica, como se os íons estivessem engessados, as suas cargas positiva e negativa. Então, como eles estivessem engessados, então no estado sólido eles não conduzem corrente elétrica. Agora, já no estado líquido ou aquoso, que é misturado com água, é um sal misturado com água, vai conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Então, essa é a diferença básica entre as ligações covalentes e iônicas. A ligação covalente é uma ligação entre ametais. Vamos colocar aqui, ó, ametais. Tá bom? E a ligação iônica é uma ligação entre um metal que transfere elétron para um ametal. Tá? Então, essa é a diferença básica. E a diferença principal é essa. Um conduz corrente elétrica, o outro não. Tá? Existem alguns que conduzem os compostos covalentes? Sim, mas não é a maioria. Agora, os compostos iônicos, todos conduzem corrente elétrica quando estão no estado fundido ou aquoso.
Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu queria falar. Essa é a diferença básica entre ligações iônicas e covalentes. A covalente também eles chamam de molécula também, tá bom? O termo usar molécula, ligação molecular ou molécula. Agora, composto iônico não se chama molécula, tá bom? Então, esse aqui, o Al2O3, que é o óxido de alumínio, esse aqui é a bauxita, né? É o minério da bauxita. O minério da bauxita possui a substância com o composto iônico Al2O3. Então não se fala molécula, é um termo muito errado se vocês verem livros ou alguém falando molécula. Compostos, ligações iônicas fazem formação de compostos iônicos. Ligações covalentes fazem formações de moléculas ou compostos covalentes. Tá bom? Então essa é a diferença entre um e outro. Então muito obrigado, entre no meu canal, se inscreva, que lá tem todas as aulas sobre ligações químicas, no geral, iônica ou covalente. Obrigado e tchau!